E fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 8 de abril de 2025. A nossa terça-feira de Champions League da Champions. Bom, tropa, terçou amanhã, dia de Champions League. Final de semana aí bem abaixo, apesar de ontem já ter sido um dia bem melhor. Acabamos devendo aí o gols do clássico de Manchester no bilhete do canal, mas foi um dia de fato bom. Então vamos começar aqui, 4 horas da tarde, vamos falar de Champions League já direto. Arsenal contra Real Madrid se enfrentam pelas quartas de final. O Arsenal tá como favorito, mas você sabe quem ele vai enfrentar. Ele vai enfrentar o senhor Champions. Acho que não pode pagar o mod de 3 para o senhor Champions, quanto o Arsenal ainda bem desfalcado, né? Tem muitos jogadores aí, tá, alguns que não vão jogar nem mais essa temporada, como o Havertz. Pô, caraca, não dá essa cotação pro Real Madrid, não dá. Vamos lá, 2 cenários pra gente. Primeiro cenário, gols. O Arsenal precisa fazer o resultado em casa, o Real Madrid é um time muito ofensivo, né? Um time que tem Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham, Mbappé ali na frente, fora o Valverde, que avança muito. É um time que está jogando sempre no ataque, consequentemente faz, mas também leva gols. Acredito que é um jogo para pelo menos 2 gols, está pagando 1,40, acho uma cotação muito alta para um jogo desse. Eu entendo que é uma partida de ida, que ainda vai ter o jogo da volta, mas é o que eu falei, é um Arsenal que sabe que tem que fazer o resultado em casa, não tem como tu esperar decidir um jogo lá no Bernabéu e você ganhar. Pô, desculpa, você já entra no Bernabéu com um sentimento de derrota numa Champions. Então tu tem que fazer o resultado em casa para, sei lá, do empate ou de repente perder por um gol, entendeu? Já fui em vários jogos no Bernabéu aí, principalmente em Champions. Então, é outro clima, mano. É outra parada. E do outro lado tem o Real Madrid, né, que tem um ataque que só ataca. E uma defesa que também sofre com bastante lesão. É jogo para pelo menos 2 gols. Mas vou ser sincero, um jogo de Champions, Real Madrid pagando 1,60 e pouco num dupla chance, eu gosto também desse dupla chance pro Real Madrid. Isso é inevitável. O Real Madrid é o inevitável, né? Outro jogo que eu tenho aqui das 4 horas da tarde é Bayern de Munique contra a Inter de Milão. Também muito importante para o time da casa fazer o resultado. É muito difícil jogar lá na Itália, né? Pô, caraca, é difícil jogar lá no San Siro, hein? Contra a Inter, que é um time chato, um time de camisa, é um time muito bem montado. Mas se eu for pegar elenco, talvez o Bayern de Munique tenha um elenco melhor. Mas o time da Inter de Milão ele é muito encaixado, não é de hoje, tá? É um time muito bem treinado. Eu achei até que deu uma falta de sorte na temporada passada, deveria ter chegado mais longe. No anterior já tinha sido finalista. É um time muito bem montado, tá? Tem o Lautaro Martinez, que não tem tanta mídia, mas tem um futebol acima da média, tem grandes meio-campos ali, como o Barella, o Çalhanoğlu. É um bom time esse da Inter de Milão. E aí eu vou ser sincero, eu tenho, pensando no bilhete, eu sou bem inclinado a buscar um dupla chance para o Bayern de Munique. Não vai pagar tanto, vai pagar em torno daquele 1,35, mas você tá com o time da casa, que é favorito para esse primeiro jogo, e ganhando com empate, eu gosto, até porque esse empate não é um resultado ruim para a Inter de Milão, tá? Você conseguir empatar lá na Allianz Arena, sabendo que você vai ter um jogo da volta dentro de casa, é um bom resultado para a Inter de Milão e seria um bom resultado também para quem está no dupla chance. Também é o cenário de jogo para gols, porque o Bayern de Munique, assim como o Real Madrid, é um time que joga de forma bastante ofensiva, principalmente nesse caso, que o Bayern de Munique ele tem que fazer esse resultado em casa, né? Jogos de grandes times, você tem que ganhar seu adversário, e o Bayern de Munique, consequentemente, pode dar espaço para esse bom time da Inter de Milão jogar também. E aqui é caso para pelo menos 2 gols, também está pagando bem, em torno de 1,30. Uma duplinha aqui de 1,5 do Arsenal e Real Madrid, Bayern de Munique e Inter de Milão é muito bom, tá? É muito bom. E eu também gosto desse dupla chance do Bayern de Munique, que inclusive está pagando mais do que 1,5. 7 horas da noite tem um Botafogo contra Carabobo pela Libertadores da América. O Botafogo perdeu o primeiro jogo de 1-0 contra a Universidade do Chile e agora é um jogo que o Botafogo ele não tem outra opção senão ganhar, né? Vem de uma boa vitória aí, 3-0 contra o Juventude, aquela vitória para dar moral, aquela vitória para encher o pulmão e falar, somos os atuais campeões, tanto brasileiro quanto da Libertadores. A gente tem que jogar igual campeão. E aí o Botafogo deve ganhar o jogo. Inclusive, se você quiser pegar uma cotação melhor, Botafogo para já vencer o primeiro tempo a 1,60 eu gosto bastante. A tendência é essa que o Botafogo já comece amassando aí desde o início, né, já para decidir o jogo. E vou falar, hein, se o cara bobo não for bobo, quer dizer, se o cara bobo
for bobo, ele vai levar uma goleada. Ele vai levar uma goleada, que aqui é o fogão, filho. Vamos seguir aqui agora indo para a Sul-Americana, outro jogo também das 7 horas da noite, brasileiro jogando, Grêmio contra Atlético Grau. Eu particularmente eu nunca ouvi falar desse time na minha vida. É um time lá do Peru, tá? Se você é peruano aí, você torce para Atlético Grau, pô, desculpa. Quando eu penso em grau, para mim, dá um grau, tá ligado? Na moto, penso nisso aí. Grêmio para ganhar, né? Aqui é pouquíssimas ideias, é um jogo que o Grêmio, inclusive, o Grêmio tá precisando ganhar uma partida. É importante aí, pensando no cenário de classificação para a Sul-Americana. O Grêmio empatou o primeiro jogo, não foi? Ó, perdeu pro Ceará. Ah, não, o Grêmio ganhou do Luquem, eu achei que tinha sido 1-1. Então, o Grêmio tá bem, cara. O Grêmio tá melhor até do que eu esperava, para ser sincero, tá? Ó, o Grêmio ganhou, o Godoy Cruz ganhou, o Grêmio ganhando aqui, ele vai a 6 pontos e fica numa situação muito boa. Tropa, cara, deixa eu falar um negócio aqui rapidinho com vocês. Pô, se você mora, fora aqui após, tá? Um negócio que pra mim é muito melhor, mais interessante. Tropa, se você mora aqui em Balneário, numa cidade próxima, que tem muita cidade próxima de Balneário, né? Vai levar, tipo, sei lá, meia hora, 1 hora pra chegar aqui. Tem Itapema, Vila Velha, Itajaí, Floripa, Curitiba é 1 hora daqui, né? Enfim, tem Penha, tem várias cidades aqui próximas. Pô, se você for cristão e for jovem, tá ligado? Jovem, até uns 25, por enquanto é uns 25, né? Depois dá pra... Pô, sexta-feira, lá na igreja a gente vai começar uma célula. Eu agora sou o líder dos jovens, e a gente vai começar uma célula lá na igreja é muito pequena, né? Não tem tanta gente, então vai ser uma célula, mas se a gente conseguir botar umas 12, 15 pessoas, acaba virando um culto. Pô, eu tô com umas ideias bem legais, já para essa linguagem, né? Não sou tão jovem assim, eu já tenho vou fazer 34 anos agora essa semana, no sábado, dia 12, mas eu tenho uma linguagem mais, tá ligado? Eu tenho uma linguagem mais jovem. Então, pô, se você, por algum acaso, você tiver interesse em ir lá sexta-feira, né? A gente troca uma ideia também depois. Manda uma mensagem para mim no direct, tá bom? Você pode até também não ser cristão, mas querer ir lá, querer ouvir um pouquinho aí o que Deus tem para falar para você. Pô, vai ser maneiro, cara. E digo mais, hein? Pô, se você tocar um instrumento, caraca, tá maluco, filho. Pô, lá na igreja, sem brincadeira. Eu sei que, pô, tem gente que nem gosta, né, de igreja, sente uma raiva. Uma vez fui falar lá no Instagram que eu sou convertido. O pessoal já associou o negócio de Bolsonaro, de política. Pô, não tem nada a ver, pô. Não tem nada a ver. A gente vai falar de Deus. Política e Deus não se envolvem, irmão. Ali é só coisa errada, todo mundo. Pô, lá na igreja a gente tem um cara que toca violão e canta e acabou, irmão. Acabou, não tem mais ninguém no louvor. Um maluco agora tá aprendendo um maluco não, né? Um irmão tá aprendendo agora bateria, vai lá. Mas, pô, a gente tá carentaça aí. Já pensou, pô, tu sabe tocar um tecladinho? Ou tu canta? Pô, ia ser aquisição de ouro, jogador caro lá na igreja. Então, de qualquer forma, se você estiver interessado aí, né, eu vou falar isso de novo no vídeo de quarta-feira ou de quinta-feira. Mas fica aí o convite, tá? Se tiver interessado, manda um direct lá que eu vou explicar mais ou menos como funciona, que horas que vai ser, né? Mais ou menos como é que vai ser lá. Aí, de repente, se você tiver interesse, vai ser muito bem-vindo. Mas vamos seguir aqui, vamos falar de Libertadores. De 9 horas da noite, aqui tá 9h30, mas é 9 horas, 9 horas tá aqui. Peñarol contra Bulu Bulu. Também outro time que eu nunca ouvi falar. Esse time aqui é da Bolívia. É da Bolívia ou da Venezuela? Cara, aqui é jogo pro Peñarol ganhar, tá? O Peñarol deixa eu ver. Jorge Wilstermann, é Bolívia. Poucas ideias, tá? Peñarol pra ganhar. Ainda mais esse time assim da Bolívia que joga em altitude e sai... Pô, desculpa. Peñarol com a camisa que tem, não ganhar do Bulu Bulu aí pra acabar. Cotação tá baixa, então deixo 2 cenários pra você. O primeiro é pegar esse Peñarol e jogar mais 1,5 gols, né? Até porque o Peñarol perdeu o primeiro jogo, é importante ele ganhar, tentar fazer um saldo aqui, aí já dá uma cotação melhor. E o outro cenário é, de repente, explorar um Peñarol já para começar o jogo bem, começar ganhando no primeiro tempo. É bem mais arriscado, porque não é um time tão forte igual o Botafogo, mas o adversário é mais fraco que o adversário do Botafogo. Então,
pode ser um cenário interessante aqui pro Peñarol vencer bem esse jogo. 9h30 da noite, vamos voltar para a Sul-Americana, vamos falar do gigantesco Vasco da Gama, que joga contra o Puerto Cabello. Pô, vou falar para vocês, aqui é jogo pro Vasco deitar o cabelo, filho. Ainda mais tomou um sacode agora do Corinthians. E vou falar, o cara ele me estressou, né? Que na segunda rodada o cara poupou o jogador. É impressionante, o cara desistiu do campeonato na segunda rodada. Aqui o Vasco, já que poupou o jogador, aqui é pro Verratti fazer 2, 3 gols, é pro Vasco meter 3, 4. É isso que eu espero. É isso que eu espero. São Januário. Vambora, hein? Vasco para ganhar, se você precisar fazer uma duplinha, de repente completar esse seu bilhete. Eu gosto de um cenário no handicap asiático, menos 1,5 para o Vasco, vai pagar em torno de 1,60 para o Vasco ganhar o jogo por 2 ou mais gols de diferença. O menos 1,5, se o Vasco ganhar por 1 gol, é head, tá? Aqui a gente vai acreditar no Vasco fazendo um 2-0, um 3-1, um 3-0. Pô, desculpa, é jogo para o Vasco amassar aqui, é jogo para o Vasco amassar em São Januário. Mas tem o risco de ser o Vasco, né? Então, Vasco para ganhar, se você for um pouquinho mais ousado, esse menos 1,5 cai bem. E é isso. Outro time que joga às 9h30 da noite é o Corinthians, visita o América de Cali. O Corinthians já perdeu o primeiro jogo, perdeu em casa, perdeu uma segunda partida agora muito ruim, porque só o primeiro vai para as oitavas de final. E jogo na Colômbia, vou falar, tendência do jogo, primeiramente, a poucos gols, tá? O menos de 3,5 gols pagando em torno de 1,20 pode ser a sua opção para uma odd mais baixa, para um cenário conservador, mas eu vou ser sincero, um gol do Corinthians pagando 1,52 me pega, e um dupla chance para o Corinthians pagando 1,60 me pega também. Tá? Tanto um cenário do Corinthians não perder o jogo, como o cenário do Corinthians só pelo escravar ali, ó, e o Alberto, ó, pum, Memphis, Garro, Coringão, hein? Coringão, vou falar, o Corinthians está motivado, perdeu o primeiro jogo, vai vir para cima. Os dois cenários eu gosto, tanto um gol do Corinthians na partida, como o Corinthians para não perder o jogo. 9h30 da noite pela Libertadores, eu tenho o River Plate de Barcelona de Guayaquil. Eu diria para vocês que para mim o River Plate deve ganhar, mas não é um time que vem me passando muita confiança. Estudiante La Plata contra o Laú, pode ser um jogo para o Estudiante ganhar, né? Laú ganhou o Botafogo. Também é um jogo que eu não vou me intrometer, não. Aqui eu me intrometo. Del Valle contra o Universitário do Peru. O Del Valle joga na altitude. Então, para mim, é jogo para o Del Valle ganhar esse jogo. Ganhar. E é um jogo para o Del Valle ter mais cantos no primeiro tempo. Se eu não me engano, esse cantos do primeiro tempo, o Del Valle está pagando 1,50. E eu acho uma odd muito errada, né? A gente tem esse hábito de entrar em cantos de times que jogam em altitude, de times que já estão acostumados. É um cenário que a bola corre mais rápido, é um cenário que os times eles normalmente começam dando um gás, né? Quem não está acostumado começa a dar uma poupada ali para poder aguentar o final do jogo. Normalmente, se você reparar, um time... Pode ser um timaço do Brasil, igual o Flamengo, o Palmeiras. Se reparar, sempre no começo, o time da casa ele dá uma amassada, né? Porque os times vão poupando ali o fôlego, entendendo mais ou menos como é a respiração e tal, aí depois se solta mais. E nesse começo aí, ó, é pressão, irmão. É pressão direto aí. E como esses times não têm tanta qualidade, é muito mais provável que eles façam cantos do que façam gol no começo do jogo. E aí, mesmo se eles abrirem 1-0, eles vão continuar em cima. E é um cenário aqui para mim também para cantos, tá? Para quem gosta de times que jogam em altitude, que jogam dentro de casa contra times que não estão acostumados, é sempre um cenário interessante. Além, é claro, da vitória, que o Del Valle gosta de vencer. Vamos lá, então é isso. Fechamos nossos jogos aí de terça-feira, tá? Que seja um dia muito bom pra gente. A gente tem Champions, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem brasileiro pra caramba jogando. É um dia bem bom, assim como amanhã também, né? No vídeo de amanhã a gente vai ter mesmo cenário, Champions, Libertadores, Sul-Americana e gradezinha aí recheada de jogos, beleza? Se você se encaixa naquela situação que eu falei, né? Tiver aí até 25 anos, for cristão ou quiser pelo menos ouvir uma palavra aí, ou quiser presenciar lá, vai ser a primeira vez que eu vou falar. É responsa, tá? E, pô, a galera mais responsa de assumir aí, que são os jovens. Mas se você tiver interesse, mora perto, né? Achar que consegue chegar aqui, manda um direct lá. E vou ter o maior prazer de trocar uma ideia com você. Valeu? Então é isso. Nos vemos amanhã. Tamo junto, muita fé. Pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, mais de gol e meio entre Arsenal e Real Madrid.
E para fechar, Grêmio para vencer o Atlético Grau. Essa nossa duplinha deu total de 1,66 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. E tamo junto, muita fé para cima.